Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para falar sobre a vitória do Indiana Pacers contra o Oklahoma City Thunder no jogo 3 das finais da NBA, 116-107, mini episódio do podcast Cara dos Esportes. Se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, segue no Spotify, deixa 5 estrelas, segue em qual for o aplicativo de podcast que você está escutando. Um grande jogo 3, basquete de altíssimo nível, e todas as narrativas pré esse jogo era uma comparação com a final 76ers e Los Angeles Lakers do ano 2000, quando o 76ers, aquele time do Allen Iverson, vence o primeiro jogo, baita zebra, e aí os Lakers varrem o resto da série, vencem 4 jogos consecutivos e conquistam um título, né? E parecia que poderia ser um caminho similar esse dessa final da NBA, uma final que não são dois times de grandes torcidas, não são grandes torcidas no Brasil, e pra muita gente parece que isso importa, né? Quem é fã de verdade de basquete sabe que são dois times que jogam basquete muito legal de se assistir, dois times com estilos bem particulares, e a gente viu um grande jogo nesse jogo 3, uma partida que tem alguns pontos do Indiana Pacers, né? Eu vou passar quarto por quarto aqui, né? E falar sobre como foi o andamento da partida, mas o destaque que a gente precisa começar, acho que são 2 destaques iniciais. Bennedict Mathurin, escolha alta do Indiana Pacers, 6ª escolha geral do draft. Ele no ano passado, na temporada passada, ele se machuca no fim da temporada regular, sofre uma lesão no ombro, não joga nos playoffs, e ele é um cara que ele joga, acho que ele é o único cara que ofensivamente meio que recebe a permissão pra jogar fora da estrutura desse ataque do Indiana Pacers. Porque tirando ele, é o Tyrese Haliburton tomando todas as decisões e distribuindo a bola, e aí às vezes é o Nembhard, aí a bola chega na mão do Siakam e tal. O Mathurin é um cara que recebe a luz verde pra quando ele vem do banco, ele criar o próprio arremesso e partir pra jogada de isolação, parar um pouco mais a bola. E se você consegue um equilíbrio bom, você ter um cara desses é importante. E o Mathurin, que vem fazendo ótimos playoffs, não vinha fazendo uma série final muito boa, apareceu nessa madrugada, né, aqui no Brasil, né, noite de quarta para quinta-feira. Passar aqui pelos pontos dele, ele terminou o jogo com 27 pontos, 9 de 12 em arremessos, 2 de 3 da linha de 3, né? 7 de 8 lances livres. E foi um grande jogo do Mathurin. Ele foi basicamente aí a diferença, né? Tem outros nomes, TJ McConnell entrou muito bem também. Eu acho que 10 pontos para ele vindo do banco, eu acho que não explicam o impacto que ele teve. Ele teve 5 roubos de bola, ele teve 5 assistências também. Eu até achei que o Rick Carlisle demorou a botar de volta o TJ McConnell no terceiro quarto, e fiquei maluco com o Rick Carlisle quando ele tirou o Mathurin, né, na reta final. Deu certo, os Pacers venceram, mas o Mathurin tava tão bem que eu achei que ele não deveria ter tirado o canadense, né, mas deu certo. E o outro ponto é a defesa dos Pacers, que eu acho que em geral tá fazendo uma série muito boa, e nessa quarta-feira eles fizeram basicamente o melhor que você pode esperar jogando contra o Shai Gilgeous-Alexander, né? O Shai Gilgeous-Alexander terminou a partida com 24 pontos em 9 de 20 arremessos, né, que é um aproveitamento baixo, 6 turnovers. 6 turnovers é muita coisa pro Shai. Eu achei que ele não fez uma partida, ele teve alguns momentos ali no segundo e no terceiro quarto, mas algo que ficou claro pra mim assistindo ao jogo é que o Shai tava meio pregado no último quarto. Ele claramente tava sentindo o desgaste físico da pressão do Indiana Pacers ao longo da partida, e a gente tava vendo Andrew Nembhard pressionando ele quadra toda. O fundo bola do Thunder, ele tava lá em cima do Shai Gilgeous-Alexander, e quando o Nembhard teve ali problemas de falta, ele teve 3 faltas ali no metade do segundo quarto, né?
quem entrava do lado do Oklahoma City Thunder, do lado do Indiana Pacers, na maioria das vezes o Ben Sheppard e às vezes o Nesmith também pegava um pouco dessa responsabilidade, mantia essa pressão em cima do Shai, e eu achei que deu muito certo, porque o Shai, ele tem um peso muito grande em cima dele, né, ele tem que carregar esse time ofensivamente, só que ele não teve um minuto pra respirar, né, muita pressão em cima dele, e deu certo, deu muito certo esse plano do Indiana Pacers, conseguiu desgastar o Shai, que teve um dos piores jogos dele nesses playoffs até agora. Vamos entrar aqui na partida quarto por quarto. Antes, eu publiquei nessa terça-feira um tier list dos prospectos do draft da NBA que vai ser sem ser nessa próxima semana a outra, então tá bem legal. E se você quiser ter acesso a esse conteúdo, esse vídeo completo, se torne membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição. Você pode se tornar apoiador também pelo site caradosesportes.com.br para ter acesso ao programa por áudio. Você pode escutar no celular, e pelo YouTube você pode assistir em vídeo, e é muito importante para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Primeiro quarto, a sensação ali, você começava a conversar, pô, acabou a série. O Oklahoma City Thunder começou muito bem. O Miles Turner do lado do Indiana Pacers muito mal. O Chet Holmgren teve um primeiro tempo muito bom no jogo 2, segundo tempo nem tanto. Começou muito bem de novo a partida, e os Pacers não estavam conseguindo fechar o garrafão, não estavam conseguindo defender o garrafão. De novo, Turner muito mal, e os Pacers se vê atrás ali do placar, né, por 8 pontos, e o Thunder estava jogando muito bem. E aí vem no segundo quarto, avalanche do Indiana Pacers graças ao desempenho do banco. Claro, o Tyrese Haliburton teve um grande jogo, né? Vou até passar os números dele, porque merece falar sobre o Tyrese Haliburton também, que eu achei que respondeu muito bem às críticas após o jogo 2, né? Ele terminou a partida com 22 pontos, 11 assistências, 9 rebotes, 9 de 17 em arremessos de quadra. Número um pouco mais alto de turnovers do que ele costuma, né? 4, mas ele jogou muito bem. Mas no segundo quarto foi ali o banco. Foi o Mathurin, foi o TJ McConnell e até um pouco do Obi Toppin também. E foi assim que os Pacers reassumiram a liderança nesse jogo 3, né? Só que aí tem um momento estranho ali na reta final, que o Nembhard faz a terceira falta, o Nesmith faz a terceira falta e o Siakam faz a terceira falta, né? Então você fica com 3 titulares ali numa situação desconfortável de faltas, né? E o Thunder consegue respirar um pouquinho ali naquela reta final. Terceiro quarto, Thunder entra com sangue nos olhos, eles abrem com um piscar de olhos, 1 minuto e meio de quarto, né? Do terceiro quarto, fazem 6-0, cortam a vantagem. A equipe estava arremessando muito bem de 3 e terminou com bons números de 3, né? 10 de 22 em arremessos de quadra. Jalen Williams jogando bem, né? O Jalen Williams fez o melhor jogo dele na série até agora, né? Os números dele aqui, ele teve 26 pontos, 9 de 17 em arremessos, 6 rebotes, 3 assistências. Fez o melhor jogo dele na série. Eu achei que ele jogou bem, né? Mas não foi suficiente. E de novo, eu achei que o Rick Carlisle demorou até colocar o TJ McConnell de volta na partida. Ele volta ali na reta final. Último quarto, o Pacers amassa como fez no segundo quarto. O TJ McConnell, pela segunda vez, ele repete uma jogadinha que ele fez, né? Que o Pacers consegue a sexta, aí ele fica ali perto ali do fundo bola do Thunder, como quem não quer nada, e consegue fazer o roubo, né? E eu achei que no segundo, principalmente, o Caruso deu muito mole, porque o Caruso estava olhando para um passe um pouco mais longo, e o TJ McConnell estava na cara dele, ele estava olhando pro Caruso, né? E ele consegue pular e pegar a bola. Mathurin jogando muito bem, e me surpreendeu o Rick Carlisle tirar o Mathurin, né? Eu entendo que você quer manter a sua rotação, mas o Mathurin estava jogando tão bem que eu não teria tirado. Não teve problema, né? Os Pacers venceram o jogo, mas ali no último quarto deu pra ver claramente o Shai sentindo o desgaste da partida. E o Miles Turner apareceu finalmente, né? Mas apareceu defensivamente. Ele teve uma série ali de 2 tocos, né? Terminou a partida com 5 tocos. Ele meio que se recupera, porque por 3 quartos e meio,
ele foi muito mal, mas ele apareceu bem ali. E o Thunder até teve uma chancezinha ali de repente, não de virar a partida, né? Mas de repente abrir a partida de novo, né? Mas foram muitos lances livres errados. O Jalen Williams errou 4 consecutivos, se eu não me engano. Então, o Indiana Pacers vence 116-107 e um número muito importante, né? Séries empatadas em 1-1 na final da NBA, quem vence o jogo 3 conquista o título. 80 e pouco % das vezes esse time venceu o título, né? E se você coloca uma arma na minha cabeça, eu acho que eu ainda iria de Oklahoma City Thunder. Mas o Pacers abriu completamente. E se eles vencem... O jogo 4 é absurdamente grande. É gigante. Até acho que é no... Eu acho que é no sábado. Agora eu não lembro agora de cabeça. Deixa eu olhar aqui. É... Sábado ou na sexta? Dia 13. É na sexta. É um jogo gigantesco. Porque o Pacers roubou um dos mandos de quadra do Oklahoma City Thunder. E se eles confirmam os 2 dele em Indiana, eles abrem 3-1. E aí eles têm 3 chances para vencer um jogo e fechar a série. São 3 match points. E é possível? Ainda é muito improvável um time levar uma virada depois de começar perdendo uma série por 3-1. Mas tem acontecido com mais frequência. Se o Thunder vence esse jogo 4, aí vira uma série melhor de 3, na qual 2 jogos são em Oklahoma City. Então fica muito favorável pro Thunder. Então o jogo 4 é gigantesco. É gigantesco. É basicamente uma semifinal. Não é semifinal. Mas é uma final secundária dessa série, porque não vai sair um campeão. Mas o time que ganhar esse jogo 4 vai dar um passo muito significativo a caminho do título. E uma grande série, né? E quem gosta de basquete sabia que eram 2 times com estilos de jogo bem particulares, não era aquilo pick and roll o tempo todo e arremessa de 3 e tal. Times que trabalham a bola, times que têm identidades diferentes e... não é Lakers, não é Celtics, não é Warriors, não é Knicks. Pô, mas que importa? Basquete de alto nível, a gente vai assistir, não importa da onde venha, né? Então, grande jogo, grande série. Acompanhe o podcast Cara dos Esportes, vai ter episódio depois de todos os jogos das finais. Tem episódios fora disso também, como eu falei, teve o tier list dos prospectos do draft. Tem os episódios sobre NFL também. A gente tá fazendo top 5 posição por posição na NFL atualmente. Se torne membro do canal no YouTube, se torne apoiador, link tá na descrição. Deixa like, deixa comentário, deixa 5 estrelas se você escuta no Spotify. Escutar no Spotify é a forma que eu recomendo. Eu acho que é a melhor forma, porque você bota no fone de ouvido, vai escutando no caminho pro trabalho, pra faculdade, enquanto faz exercício. É assim que eu consumo podcasts. E teve até uma história engraçada. Sim, eu falo bastante no Twitter sobre teoria da simulação, né? Que a gente vive uma simulação, aquela coisa meio do filme Matrix e tal. Eu falo muito brincando, né? Mas hoje eu tava na academia, tava escutando um podcast sobre esportes. Aí o apresentador, vamos falar agora sobre o Washington Wizards. Eu, beleza, lá no exercício, eu viro pro lado, tem um cara com uma jersey do Washington Wizards. E não é comum ver camisa do Washington Wizards no Brasil, né? Então ali eu achei que as máquinas escorregaram e deixaram muito óbvio que a gente tá vivendo numa simulação. Mas é assim que eu escuto podcast e é assim que eu recomendo pra vocês também. Um grande abraço e até a próxima.